Você não é nada sem mim, gritou minha noiva. Eu disse, vamos ver então. Pedi demissão do meu emprego, comecei um negócio e conheci alguém nova. 2 anos depois, ela apareceu no meu escritório chorando. Ei pessoal, antes de começarmos o vídeo de hoje, eu preciso da sua ajuda. Percebemos que o canal está perdendo um pouco de tração, e se inscrever é uma das melhores formas de nos apoiar. É rápido, gratuito e nos ajuda a continuar trazendo conteúdo incrível para vocês. O seu apoio significa o mundo para a gente. Vamos continuar fazendo este canal crescer juntos. Muito obrigado. Agora, vamos começar o vídeo. Oi Reddit, isso aconteceu há cerca de 2 anos. Minha noiva e eu brigamos por causa do casamento. Ela disse que eu não era nada sem ela e me chamou de patético. Então, pedi demissão do meu trabalho na empresa do pai dela, cortei relações com toda a família dela e comecei do zero. Construí um negócio, conheci uma mulher que realmente me respeita e construí uma vida boa para mim. Então, um dia, ela apareceu no meu escritório, destruída e desesperada. Aqui está o que aconteceu. Eu, homem de 28 anos, achava que tinha a vida sob controle. Um emprego sólido na área de gerenciamento de contas em uma grande empresa de logística, um apartamento decente e uma noiva, Lexi, mulher de 26 anos, com quem eu estava há 5 anos. Íamos nos casar em 6 meses. O pai dela, John, basicamente comandava metade da empresa onde eu trabalhava. O cara era vice-presidente sênior com conexões sérias. Foi ele quem conseguiu minha entrevista anos atrás, o que na época pareceu uma bênção. A família da Lexi tem aquela atitude de dinheiro antigo, em que eles genuinamente acreditam que são melhores do que todo mundo. John mencionava casualmente como ele construiu carreiras de homens e como lealdade era tudo nos negócios. A mãe dela, Patrícia, corrigia os garçons dos restaurantes sobre combinações de vinhos e dava exatamente 15% de gorjeta, porque é isso que as pessoas do setor de serviços esperam. Essas pessoas nunca ouviram a palavra não na vida. O contraste com minha própria família era gritante. Meus pais, Mike e Carol, criaram a mim e meu irmão mais velho, Ryan, com valores sólidos da classe média. Meu pai era diretor de escola pública, minha mãe era enfermeira, e eles nos ensinaram que respeito se conquista com caráter, não com contas bancárias. Ryan, homem de 31 anos, trabalha com gerenciamento de obras e nunca gostou da Lexi desde o primeiro dia. Ela fala com você como se você fosse funcionário dela, ele me disse depois do primeiro jantar em família onde ela conheceu todos. E do jeito que ela corrigiu a mamãe sobre como servir o jantar? Quem diabos faz isso? Eu defendi a Lexi naquela época, inventando desculpas de que ela estava nervosa ou querendo ajudar, mas Ryan apenas balançou a cabeça. Cara, ninguém menospreza nossos pais dentro da própria casa deles. Não me importa quanto dinheiro a família dela tenha. Os sinais vermelhos sempre estiveram lá, mas eu estava tão envolvido no estilo de vida que não via. Lexi me apresentava nas festas como meu noivo que trabalha para a empresa do papai, como se eu fosse algum benefício de funcionário que ela tivesse conquistado. Ela fazia pedidos por mim em restaurantes, interrompia minhas histórias para corrigir detalhes e tinha o hábito de tocar no meu braço enquanto ria das piadas de outros homens, como se estivesse exibindo seu namorado obediente. Meus pais só encontraram a família da Lexi 2 vezes, mas foi o suficiente. Minha mãe depois me disse que nunca se sentiu tão desconfortável em uma festa de jantar. Eles continuavam perguntando sobre nossa casinha e se já havíamos pensado em fazer um upgrade. Como se nosso lar não fosse bom o bastante para o genro deles. Meu pai foi mais direto, essa garota não te respeita, Jake. Ela fala por cima de você, te corrige na frente dos outros e trata nossa família como se fossemos caso de caridade. Você tem certeza de que é isso que você quer? Mas eu estava envolvido demais para ouvir. O planejamento do casamento revelou quem ela realmente era. Estamos falando de uma cerimônia de $100 mil para 300 pessoas, a maioria das quais eu nunca tinha visto na vida. Quando sugeri talvez começar com algo mais simples, ela me olhou como se eu tivesse criado uma segunda cabeça. Jake, isso não é sobre o que a gente quer. É sobre manter a reputação da nossa família. As pessoas esperam um certo padrão de nós. Nossa família, como se eu tivesse sido adotado pela realeza. Ela passava horas ao telefone coordenando com fornecedores, falando com eles como se fossem servos. Vi ela fazer um florista refazer uma proposta inteira 3 vezes porque o tom de branco não era sofisticado o suficiente. A mulher literalmente gritava com alguém por causa de pétalas de flores, enquanto eu pensava que poderíamos comprar um carro com o que ela queria gastar em decorações que seriam jogadas fora depois de uma noite.
Quando mencionei que gostaria que meus pais ajudassem com alguns detalhes do planejamento, a resposta da Lexi foi rápida e cruel. Jake, minha mãe já planejou dezenas de eventos como este. Seus pais são os amores, mas nunca organizaram nada mais complicado do que um churrasco no quintal. Vamos deixar isso para os profissionais. O ponto de ruptura veio durante nossa visita final ao local da cerimônia. A coordenadora perguntou sobre minha lista de convidados, e eu mencionei que queria incluir meu colega de faculdade, Liam, e alguns amigos do trabalho que não eram da diretoria. Lexi literalmente levantou a mão para me impedir de continuar. Já discutimos isso, Jake. Seus amigos da faculdade não combinam com a estética que estamos buscando. E convidar pessoas abaixo do nível de diretor da empresa pode passar a mensagem errada sobre hierarquia. Bem na frente da organizadora do casamento, ela reduziu meus amigos mais próximos a adereços que não combinavam com a visão dela. Senti meu rosto queimar de vergonha, mas fiquei calado. Naquela noite, no caminho de volta para casa, a tensão era densa o suficiente para se cortar com uma faca. Você me envergonhou hoje, ela disse, sem nem levantar os olhos do telefone. Papai já está preocupado com o seu julgamento, e sugerir convidar seus amigos de bar não ajuda em nada no seu caso. Perguntei de que caso ela estava falando. Foi quando ela deixou tudo claro. Vamos ser realistas, Jake. O seu salário é adequado para pagar suas contas, mas isso é basicamente troco de pão comparado ao que o papai fornece. Sem esta família, sem as conexões dele, você não é nada. Você era um cara morando em República, ganhando 40 mil por ano antes do papai te dar uma chance. Não se esqueça de onde você veio. 5 anos da minha vida reduzidos a trabalho de caridade. Cada promoção que conquistei, cada noite em claro que passei trabalhando, cada sucesso que alcancei, tudo isso era apenas o John me jogando migalhas. Sabe aquele momento em Os Bons Companheiros, quando Henry percebe que a vida não era aquilo que ele pensava? Foi isso que me atingiu. Tudo fez sentido de repente, os comentários condescendentes, o jeito como ela controlava minhas interações sociais, como ela me corrigia na frente das amigas, como se eu fosse um diamante bruto que ela estava lapidando. Olhei para ela rolando o feed do Instagram, provavelmente postando sobre a visita perfeita ao local do casamento, e disse as 2 palavras que mudaram tudo: terminamos. Ela nem levantou o olhar no começo. Não seja dramático, Jake, você está com nervos pré-casamento. Não, Lexi. Terminamos. O noivado está desfeito. Acabou. Isso chamou a atenção dela. O telefone caiu das mãos, pela primeira vez em anos, vi um choque genuíno no rosto dela. Mas em vez de mágoa ou tristeza, o que veio a seguir foi pura fúria de alguém acostumada a ter tudo. Ela começou a gritar, dizendo que eu estava arruinando tudo e como eu ousava humilhar a família dela desse jeito. Você tem ideia do que isso vai fazer com a nossa reputação? Já enviamos os convites, save the date. Vou ter que explicar para todo mundo que meu noivo teve algum tipo de colapso mental. Nada de dizer que eu estava infeliz, ou que tínhamos problemas a resolver. Apenas que eu estava atrapalhando a agenda social dela. Quando comecei a arrumar uma mochila, ela mudou de tática, lágrimas, promessas de mudar, ofertas para reduzir o tamanho do casamento. Mas eu já tinha ido embora mentalmente. A pessoa chorando na cama não era alguém que eu realmente conhecia. Apenas um papel que ela interpretava para me manter sob controle. Então vieram as ameaças. Ela ligou para o John enquanto eu ainda estava arrumando as coisas, colocou no viva voz como se estivesse convocando reforços. Papai, o Jake está tendo algum tipo de surto. Ele diz que vai embora, você precisa falar com ele. Em 30 minutos, os 2 pais estavam no nosso apartamento. John parecia um homem cuja carteira de ações tinha acabado de desvalorizar. Patrícia continuava perguntando se eu tinha bebido ou se havia outra mulher envolvida. Eles genuinamente não conseguiam compreender que a filha perfeita deles podia não ser irresistível para todo mundo. Filho, vamos pensar racionalmente, disse John, como se estivesse fechando um negócio. Você obviamente está estressado. Planejar casamento afeta todo mundo de forma diferente. Por que você não tira uma semana para esfriar a cabeça? Talvez fale com alguém, um profissional. Quando disse a ele que não havia nada para pensar, toda a postura dele mudou. A máscara de pai amigável caiu e viu o tubarão corporativo por trás. Jake, vou dizer isso apenas uma vez. Você está cometendo um erro que vai te perseguir pelo resto da sua carreira. Esta família te deu tudo o que você tem. Se afastar de nós vai te mostrar o quão frio o mundo real pode ser. Agradeci pela ameaça e saí.
Passei aquela noite na casa do Liam, mas a primeira ligação que fiz foi para o Ryan. Já era hora, ele disse quando contei o que tinha acontecido. Esperei 5 anos para você acordar. Aquela família toda trata as pessoas como empregados. Quer que eu vá te buscar? Estou bem por hoje, mas obrigado. Jake, sério, eu sei que isso parece uma merda agora, mas você desviou de uma bala do tamanho de uma baleia. Ela teria passado o resto da sua vida te fazendo sentir como se você não fosse suficiente. Na manhã seguinte, Ryan apareceu na casa do Liam com café e aquela honestidade que eu não ouvia há anos. Olha, eu sei que você amava ela. Mas amor não é para fazer a gente se sentir pequeno. O jeito que ela falava com a mamãe e o papai, o jeito que ela desprezava seus amigos, o jeito que ela controlava todas as conversas que você tentava ter. Isso não é parceira, é carcereira. Liguei para meus pais mais tarde naquela manhã para contar que o noivado tinha acabado. A resposta da mamãe foi um alívio imediato. O papai foi direto, disse que foi a melhor decisão que tomei em 5 anos. O apoio dele significou tudo, especialmente quando fui ao RH naquela segunda-feira com minha carta de demissão. Meu gerente direto, Steve, ficou confuso, mas foi profissional. Em menos de 2 horas, eu já estava sendo chamado para reuniões com a liderança sênior. John claramente tinha feito ligações tentando me segurar antes que eu saísse com qualquer conhecimento interno que eu tivesse. Tem algo que possamos fazer para resolver suas preocupações? Perguntou o vice-presidente de operações, como se eu estivesse negociando a renovação de um contrato. John fala muito bem do seu potencial aqui. Mantive simples, questões familiares, explorando novas oportunidades, grato pela experiência. Mas pude ver eles trocando olhares. Ninguém sai de um bom emprego bem antes do casamento a não ser que haja drama sério. Na quarta-feira, Lexi estava enchendo meu celular de mensagens cada vez mais desequilibradas. Começaram com pedidos de desculpas e promessas de mudança, passaram para acusações de que eu estava jogando fora 5 anos por nada e terminaram com ameaças sobre o que aconteceria se eu tentasse envergonhar a família dela. Ryan leu algumas mensagens e seu rosto ficou sério. Isso é perseguição. Ela está ameaçando sua carreira, sua reputação, tudo. Você precisa documentar tudo isso caso a situação piore. A mensagem final foi a essência da Lexi. Você acha que pode simplesmente se afastar de nós? De tudo que construímos juntos? Você vai voltar, quando perceber que não consegue seguir em frente sem a ajuda do papai. Não espere que a porta continue aberta. Foi aí que eu soube. Eu não estava apenas saindo de um relacionamento ruim. Estava escapando de pessoas que viam outros seres humanos como propriedade. O primeiro mês de liberdade foi como acordar de um pesadelo. Eu tinha esquecido como era tomar decisões sem ter que consultar alguém que encontraria 3 problemas em cada escolha. Meus pais ofereceram para eu ficar com eles enquanto organizava minha vida, mas eu precisava do meu próprio espaço para recomeçar. Encontrei um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Raya me ajudou na mudança e fizemos um dia disso, almoçamos juntos, falamos sobre o futuro, e pela primeira vez em anos, eu me sentia eu mesmo novamente. Sabe o que é louco? Disse Raya enquanto montávamos a sala. Você está sorrindo de novo. Eu não vi esse olhar relaxado no seu rosto desde antes de você começar a namorar com ela. Meu plano de negócio já estava sendo desenvolvido há meses. Otimização de cadeia de suprimentos para empresas de médio porte era um nicho perfeito. As grandes corporações tinham equipes internas, os pequenos negócios não podiam pagar especialistas, mas havia um ponto ideal no meio em que as empresas precisavam de expertise, mas não conseguiam justificar a contratação de alguém em tempo integral. Meu pai apoiou imediatamente quando expliquei o conceito. Você tem o conhecimento e a ética de trabalho. Se alguém pode fazer isso dar certo, é você. Sua mãe e eu não criamos desistentes. Eu queria fazer isso por conta própria. Minhas economias não eram enormes, mas suficientes para viver com o básico por 6 meses enquanto construía uma base de clientes. Aprendi tudo sobre logística na empresa do John e conheci o setor bem o bastante para enxergar oportunidades que as equipes internas não viam. Mas 3 semanas depois que saí, coisas estranhas começaram a acontecer. Ligações frias para clientes em potencial eram cortadas rapidamente. Caras com quem trabalhei por anos, de repente, estavam ocupados demais para tomar um café. Um contato que parecia genuinamente interessado em trabalharmos juntos cancelou nosso almoço com uma desculpa vaga sobre o momento não ser o ideal. Então meu vizinho mencionou ter visto um BMW estacionado em frente ao meu prédio várias vezes, sempre o mesmo carro, sempre durante o horário comercial, quando a maioria das pessoas está no trabalho.
Comentei isso com Ryan durante nossa conversa semanal. Eles estão te vigiando, ele disse, como se fosse óbvio. Essas pessoas estão acostumadas a controlar tudo ao redor. Não conseguem lidar com alguém se afastando, então estão tentando reunir munição para te trazer de volta para a linha. A virada aconteceu quando finalmente me conectei com uma fabricante de móveis de médio porte, através de um contato da faculdade que não fazia parte dos círculos do John. O CEO deles, Frank, era das antigas, trabalhador, que construiu o negócio do zero. Quando expliquei meu histórico e o que eu podia oferecer, ele se interessou bastante para me deixar analisar o sistema de distribuição deles. Passei 2 semanas mapeando toda a cadeia de suprimentos. Encontrei redundâncias que custavam $50 mil por ano, identifiquei gargalos que causavam atrasos nas entregas e desenvolvi um plano de reestruturação que se pagaria em 6 meses. Mas enquanto eu trabalhava no projeto do Frank, o assédio vindo do círculo da Lexi começou a aumentar. Amigos em comum estavam recebendo ligações perguntando sobre meu estado mental e se eu estava conseguindo lidar com o estresse de começar um negócio. Patrícia estava postando no Facebook mensagens sobre como algumas pessoas precisam de ajuda profissional durante mudanças importantes na vida. Mamãe foi a primeira a notar a campanha nas redes sociais. Jake, aquela mulher está postando sobre você online. Não diretamente, mas é óbvio sobre quem ela está falando. Está tentando te fazer parecer instável. A reação do papai foi imediata e protetora. Isso é difamação, filho. Ela está tentando destruir sua reputação e suas chances de negócios. Você já falou com um advogado sobre isso? A parte mais frustrante era o quão calculado tudo era. Nada diretamente acionável, apenas uma campanha constante para plantar dúvidas sobre minha estabilidade e discernimento. Estavam tentando me isolar profissionalmente enquanto eu tentava construir algo do zero. Ryan queria resolver de forma mais direta, me dá o endereço do John. Vou lá conversar com ele sobre limites apropriados. Não, Ryan. É exatamente isso que eles querem, me fazer parecer instável. A gente resolve isso do jeito certo. O projeto do Frank foi um sucesso enorme. O tempo de entrega melhorou 30%, os custos de armazenamento caíram 40% e os índices de satisfação dos clientes dispararam. Mais importante, Frank ficou impressionado bastante para me indicar a outras 2 empresas da sua rede. Você sabe o que está fazendo, ele me disse após revisar os resultados. Mas preciso perguntar, por que você saiu de um bom emprego corporativo para seguir por conta própria? Isso é um baita risco. Dei a versão suavizada, queria construir algo por mim mesmo. Mas Frank já tinha vivido o suficiente para ler nas entrelinhas. Bem, a perda deles é o ganho de todo mundo. Você tem clientes fiéis aqui. A palavra começou a se espalhar na comunidade de logística, mas eu ainda sentia a sombra da influência do John. As reuniões iam muito bem até alguém mencionar checar referências, e então, de repente, precisavam de mais tempo para avaliar as opções. Meus pais eram meus maiores torcedores durante tudo isso. Mamãe ligava semanalmente para saber do progresso, e papai começou a indicar potenciais clientes de sua rede de diretores escolares que precisavam de ajuda com logística. Estamos orgulhosos de você, papai disse num dos nossos jantares de domingo. Construir algo do zero exige coragem. Seu avô teria adorado ver isso. No 4º mês, eu já tinha trabalho estável o bastante para me mudar para um pequeno escritório e contratar meu primeiro colaborador, um analista de dados chamado Kevin, que podia cuidar da parte numérica que estava consumindo meu tempo. Kevin tinha acabado de sair da faculdade, com fome de mostrar serviço, e era brilhante com softwares de otimização. O modelo de negócio estava funcionando. Eu não estava tentando competir com as grandes consultorias que cobravam $500 por hora para que estagiários fizessem apresentações no PowerPoint. Eu estava resolvendo problemas reais para empresas que precisavam de expertise mas não podiam pagar por soluções de nível corporativo. Mas eu sabia que o verdadeiro teste estava chegando. A rede do John era profunda no mundo da logística, e eventualmente eles teriam que escolher entre sabotagem passiva-agressiva e guerra aberta. Dado que eu sabia sobre o caráter deles, eu não era otimista quanto à contenção. Por volta do 5º mês, finalmente comecei a sentir que o negócio tinha real impulso. Indicações de boca a boca estavam trazendo clientes regularmente, e eu estava até recusando projetos que não se encaixavam no meu foco. Foi então que Lexi decidiu escalar, de sabotagem nos bastidores para confronto direto. Eu estava pegando almoço numa lanchonete perto do escritório quando ela entrou. Não foi coincidência, ela claramente estava rastreando meus movimentos de alguma forma.
No momento em que me viu, marchou até mim com aquele sorriso de superioridade que sempre me causava arrepios. Jake, que surpresa te ver aqui, disse alto o suficiente para metade do restaurante ouvir. Estava justamente comentando com a Patrícia como todos estamos preocupados com você. Ela sentou na minha mesa sem ser convidada, continuando sua performance para os outros clientes. Sabe, todo mundo tem perguntado por você. Como você está desde o seu episódio? É tão corajoso tentar abrir seu próprio negocinho. A condescendência era espesso o suficiente para cortar com uma faca. Ela continuava se referindo ao meu colapso e como a família estava preocupada com minhas decisões, como se eu fosse um ex-namorado instável que teve um surto mental e agora fingia ser empresário. Na verdade, tenho uma reunião em 10 minutos, disse, esperando que ela pegasse a dica. Ah, com um cliente de verdade, perguntou com falsa preocupação. Que maravilhoso! Sabe, se essa coisinha de consultoria não der certo, papai talvez possa dar uma palavra por você em algum lugar. Ele se sente péssimo com o jeito que tudo terminou. Ela genuinamente não conseguia compreender que eu podia ter sucesso sem a ajuda da família dela. Na cabeça dela, eu só estava brincando de empresário até voltar rastejando. Mas então ela passou dos limites. Começou a perguntar ao rapaz na mesa ao lado se ele já tinha ouvido como era difícil para pequenos negócios sobreviverem, especialmente quando o dono estava lidando com questões pessoais. Ela estava literalmente tentando sabotar minha reputação com estranhos em tempo real. Levantei e disse que a conversa tinha terminado. Foi quando a verdadeira Karen interior dela emergiu. Não ouse sair andando de mim, gritou alto bastante para fazer todo mundo parar de comer. Eu estou tentando te ajudar. Você acha que pode fingir que nunca aconteceu? Que não passou 5 anos vivendo da generosidade da minha família. O restaurante inteiro estava olhando agora. E ela continuava ficando mais alta, falando sobre como eu era ingrato e delirante por achar que poderia ter sucesso sem as conexões deles. Começou a listar tudo o que fizeram por mim como se estivesse lendo uma fatura detalhada. Meu pai te deu uma carreira. Eu te dei 5 anos da minha vida. E é assim que você nos retribui? Envergonhando a nossa família e fingindo que é algum grande empresário? O gerente finalmente se aproximou e pediu que ela baixasse a voz. Ela se virou para ele com toda a fúria de uma típica Karen, exigindo saber se ele sabia quem ela era e ameaçando falar com a matriz sobre o atendimento ao cliente. Eu saí enquanto ela ainda gritava com o gerente sobre o tipo de pessoas que ele estava permitindo em seu estabelecimento. A coisa toda foi tão insana que eu realmente senti vergonha por ela. Mas também confirmou o que eu já suspeitava, eles não deixariam isso passar em silêncio. Ryan me ligou naquela noite depois de ouvir sobre o incidente por meio de amigos em comum. Jake, você precisa tomar uma medida legal antes que isso piore. Meu amigo da faculdade, Tom, que se tornou advogado, reforçou as preocupações do Ryan quando liguei para pedir conselhos. O que ela fez hoje não é só assédio. É difamação. Ela está fazendo declarações falsas sobre sua saúde mental e práticas de negócios em ambientes públicos. Isso é passível de ação. Em uma semana, tínhamos documentação do incidente no restaurante com testemunhas e um padrão de comportamento que mostrava claramente a intenção de danificar minha reputação. Enviamos uma carta de cessar e desistir para toda a família. Mas eu sabia que isso não os deteria. Se algo, provavelmente só os deixaria mais furiosos. Tom me alertou que famílias ricas como a deles costumam jogar sujo quando encurraladas. Eles vão tentar de tudo para te descreditar antes que isso chegue ao tribunal. Documente tudo. Não interaja diretamente com eles. E ele estava certo. Dias após o envio da notificação, alguém criou avaliações falsas online para minha empresa, alegando que eu era pouco confiável e que tinha problemas pessoais que afetavam a qualidade do meu trabalho. Publicações anônimas em fóruns da indústria começaram a questionar minhas credenciais e sugerir que eu havia roubado informações proprietárias do meu antigo empregador. Mas minha pequena base de clientes se mobilizou mais do que eu esperava. Frank e outros 2 clientes satisfeitos publicaram avaliações detalhadas sobre os resultados reais que entreguei, enterrando completamente as falsas. Um cliente até escreveu um post no LinkedIn endossando meu trabalho, o que trouxe 3 novas consultas. Ryan estava furioso. Essas pessoas não têm vergonha. Estão tentando destruir algo que você construiu com as próprias mãos porque não conseguem mais te controlar. A campanha saiu pela culatra porque era tão obviamente coordenada, todas publicadas em 48 horas, usando linguagem semelhante, todas fazendo acusações vagas sobre problemas de confiabilidade sem exemplos específicos.
Pessoas do setor conseguem identificar esse tipo de manipulação de longe. 2 semanas depois, entramos com processos formais de difamação e assédio contra os 3 membros da família. A audiência da ordem de restrição foi marcada para o mês seguinte, mas eu sabia que a verdadeira batalha estava só começando. Por volta do 7º mês, comecei a frequentar uma cafeteria que acabou se tornando meu ponto de encontro informal. Foi lá que conheci Andrea, mulher de 27 anos. Ela era designer de interiores freelancer, trabalhava em seu laptop na cabine do canto quase todas as tardes. Começamos com conversas casuais sobre vida profissional, as dificuldades gerais de construir um negócio do zero. Andrea era tudo o que Lexi não era, independente, solidária, genuinamente interessada no que eu estava construindo, e não no que isso poderia fazer por ela. Quando contei sobre o processo judicial e a ordem de restrição, ela não me julgou, nem perguntou se eu não estava exagerando. Ela apenas disse: "Bom pra você por enfrentar isso. Muita gente deixa valentões se safarem com esse tipo de comportamento." Levei Andrea para o jantar de domingo na casa dos meus pais depois de 2 meses de namoro. O contraste com apresentar Lexi à minha família foi inacreditável. Andrea perguntou à mamãe sobre sua carreira de enfermeira, conversou com o papai sobre política educacional e realmente gostou de passar tempo com pessoas que não estavam tentando impressioná-la. "Ela é maravilhosa", disse mamãe enquanto lavávamos a louça. "Ela te trata como um igual, não como um projeto que precisa ser melhorado." A aprovação do Ryan foi mais direta. "Agora sim, essa garota é a certa. E ainda por cima é gata. Feliz por você, irmão." Ela acabou redesenhando meu escritório quando me mudei para um local maior. Trabalhar com ela me mostrou que é colaboração de verdade, 2 pessoas com habilidades diferentes ajudando uma a outra a ter sucesso, em vez de uma tentando controlar a outra. A audiência da ordem de restrição foi muito bem. Tom tinha documentado tudo: o incidente no restaurante, as avaliações falsas, a campanha de assassinato de reputação. O advogado deles tentou me pintar como um ex-vingativo, mas as evidências eram esmagadoras. O juiz concedeu uma ordem de restrição temporária exigindo que os 3 ficassem longe de mim, dos meus contatos de negócios e de qualquer local onde eu estivesse realizando reuniões. O advogado do John tentou argumentar que isso interferiria nas atividades empresariais dele, mas o juiz o interrompeu. "Senhor John, se conduzir seus negócios requer entrar em contato com os clientes em potencial de seu ex-funcionário para discutir a vida pessoal dele, talvez o senhor precise reavaliar suas práticas empresariais." No 8º mês, eu já era lucrativo o suficiente para contratar um coordenador de projetos em tempo integral. A ordem de restrição parecia estar funcionando, silêncio total da família da Lexi. Pela primeira vez em meses, os negócios estavam crescendo de forma estável, eu estava namorando alguém que realmente respeitava o que eu estava construindo, e a vida parecia normal novamente. Foi então que Kevin mencionou algo durante nossa reunião de equipe semanal que me gelou o sangue. Ele havia participado de uma conferência do setor e ouviu alguns boatos preocupantes sobre a empresa do John. "Pode ser nada", disse Kevin, "mas estão falando sobre alguma espécie de auditoria interna. Irregularidades financeiras ou algo assim. O cara com quem falei disse que o John tem andado bem estressado ultimamente, faltando reuniões, esse tipo de coisa." Guardei a informação, mas não dei muita importância. Empresas passam por auditorias o tempo todo, e o estresse do John podia ser por qualquer motivo. Eu estava mais focado em conquistar um grande cliente que realmente consolidaria a reputação da minha firma. Foi então que Andrea e eu decidimos tornar nosso relacionamento oficial nas redes sociais. Apenas uma foto simples de nós 2 jantando, com uma legenda sobre aproveitar a noite. 2 dias depois, veio o colapso da Lexi. Eu estava em uma reunião com um cliente quando minha assistente me chamou pela linha de emergência. "Jake, temos uma situação no escritório. Você precisa voltar aqui imediatamente." Corri de volta e encontrei 2 policiais no saguão e Andrea sentada no sofá, visivelmente abalada. Aparentemente, Lexi havia aparecido gritando sobre como eu estava exibindo minha nova namorada e exigindo saber quem Andrea achava que era. "Ela estava completamente fora de si", disse Andrea. "Começou a me xingar, dizendo que eu era só um passatempo e que você voltaria correndo para ela quando a realidade batesse. Quando pedi para que ela fosse embora, ela ficou cara a cara comigo e começou a gritar sobre como eu não fazia ideia de com quem estava mexendo." Os policiais explicaram que foram chamados quando Lexi se recusou a sair e começou a ameaçar Andrea. Ela violou a ordem de restrição ao estar no meu escritório e foi presa quando começou a confrontar os policiais também. "Senhora, tentou nos dizer que tinha todo o direito de estar aqui", disse um dos policiais com a cara séria.
Ficou furiosa quando explicamos que não é assim que ordens de restrição funcionam. Tom cuidou da repercussão legal enquanto eu lidava com o impacto nos negócios. Ter sua ex-noiva presa no seu local de trabalho não é exatamente ótimo para a credibilidade profissional. Mas minha equipe e meus clientes foram incrivelmente solidários. Andrea lidou com tudo com muito mais graça do que eu teria. Já lidei com clientes difíceis antes, disse ela, mas aquilo foi um nível de arrogância totalmente fora da curva. Ela realmente parecia acreditar que tinha algum tipo de posse sobre sua vida. Meus pais ficaram horrorizados quando contei o que aconteceu. Aquela garota precisa de ajuda séria, disse mamãe. Ninguém deveria ter que lidar com esse tipo de assédio. A violação da ordem de restrição resultou em uma multa maior e uma advertência severa do juiz sobre pena de prisão em caso de reincidência. Mas eu sabia que isso não tinha acabado. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. E a família da Lexi estava começando a parecer muito desesperada. Nos meses seguintes, informações começaram a surgir por meio de amigos em comum sobre o que estava acontecendo com a empresa do John. A auditoria interna que Kevin tinha ouvido falar era, na verdade, uma investigação federal sobre irregularidades financeiras. Alguém havia denunciado atividades suspeitas e a polícia estava construindo um caso discretamente. Sarah, que trabalhava no departamento de contabilidade, me procurou através de um amigo em comum para me alertar. Ela se sentia culpada por ter ficado em silêncio enquanto tentavam destruir minha reputação, especialmente agora que sabia por que John estava tão desesperado para controlar a narrativa sobre minha saída. Jake, o John vem usando os fundos da empresa para despesas pessoais há anos, me contou ela, durante uma conversa telefônica cautelosa. Férias em família registradas como desenvolvimento de negócios, as compras da Patrícia categorizadas como entretenimento para clientes, até os pagamentos do carro da Lexi através de contratos falsos de consultoria. Estamos falando de centenas de milhares de dólares. A investigação estava avançando lentamente, mas com método. Promotores federais não correm com esses casos, eles constroem prova por prova até que o caso seja irrefutável. John ainda estava comparecendo ao trabalho, mas todos podiam ver o estresse consumindo ele. Enquanto isso, meu negócio prosperava. Havíamos crescido para 6 funcionários e mudado para um escritório maior. André e eu estávamos juntos há mais de 1 ano, e eu começava a pensar em pedi-lo em casamento. Meus pais estavam radiantes com o relacionamento e o sucesso da empresa. Estamos tão orgulhosos do que você construiu, disse meu pai num de nossos jantares de domingo. E a Andrea é perfeita para você. Ela te apoia, se importa de verdade. Então os dominós começaram a cair mais rápido. John foi demitido numa manhã de quarta-feira. Sem rescisão, sem bônus. Apenas segurança escoltando ele para fora do prédio com uma caixa de objetos pessoais. A empresa divulgou um comunicado cuidadosamente redigido sobre identificação de irregularidades financeiras significativas e cooperação plena com as autoridades. Raya me ligou assim que viu a notícia. Você viu a matéria sobre o John? O cara foi demitido por desvio de dinheiro. Parece que o karma finalmente alcançou aquela família. Jornais de negócios locais noticiaram. Executivo sênior de grande empresa de logística demitido em meio à investigação federal. Os detalhes eram vagos, mas as implicações eram claras. Não era só uma demissão. Era suicídio profissional. Sarah me ligou no fim de semana com uma atualização sobre a situação da família. Patrícia está ligando para todo mundo que conhece, tentando pegar dinheiro emprestado. Eles tiveram que colocar a casa à venda, vender os carros, tudo. Lexi voltou a morar com eles, mas estão queimando o que resta das economias. A ironia era inacreditável. A família que me disse que eu não era nada sem eles estava vendo o mundo inteiro deles desmoronar. Todas as conexões, o status e a segurança financeira que usaram como armas contra mim foram construídas sobre o John roubando da própria empresa. 1 mês depois, as acusações criminais foram apresentadas: fraude eletrônica, desvio de verbas, sonegação de impostos, o pacote básico dos crimes de colarinho branco. A foto do John na delegacia apareceu nas notícias locais, parecendo um homem que envelheceu 10 anos em 6 meses. Naquela época, eu estava pronto para pedir André em casamento. Havíamos construído algo real juntos. Um relacionamento baseado em respeito mútuo. Ela me viu no meu ponto mais baixo e me ajudou a construir algo melhor. Sem dramas familiares, sem jogos de status, apenas 2 pessoas escolhendo uma a outra. Pedi em casamento numa tarde de sábado, no parque onde tivemos nosso primeiro encontro de verdade. Um anel simples e uma pergunta simples.
Ela disse sim antes mesmo de eu terminar de falar. Ryan foi o primeiro que liguei depois que Andrea aceitou. Já era hora, irmãozinho. Ela é a melhor coisa que já te aconteceu. Quando vai ser o casamento? Meus pais ficaram encantados quando contamos a eles. Bem-vindo oficialmente à família, disse mamãe, abraçando Andrea com força. Não poderíamos estar mais felizes por vocês dois. 6 meses depois do noivado, eu estava revisando os relatórios trimestrais quando minha assistente bateu à porta do escritório. Jake, tem uma mulher querendo falar com você. O nome dela é Lexi. Mas ela não tem hora marcada. Meu estômago despencou. A ordem de restrição havia expirado. E aparentemente ela decidiu fazer uma última tentativa de algo. Mandei uma mensagem imediatamente pro Ryan. Lexi está aqui. De prontidão, se precisar. A resposta veio na hora. Indo agora. Não a deixe sozinha no escritório. Fui até a recepção e mal reconheci a pessoa que me esperava. Nada das roupas caras, da postura altiva, do visual polido. Era alguém que parecia ter sido esmagado pela vida. Jake, disse ela em voz baixa, e eu podia ouvir o desespero. Eu sei que provavelmente sou a última pessoa que você quer ver, mas eu realmente preciso falar com você. Cada instinto meu gritava para chamar a segurança. Mas algo em seu olhar tão quebrado me fez hesitar. Você tem 5 minutos. Ela me seguiu até a sala e se sentou do outro lado da mesa. Suas mãos tremiam quando começou a falar. Eu sei que o que fizemos com você foi errado. Sei que você provavelmente nos odeia. Mas estou desesperada, Jake. Perdemos tudo, a casa, os carros, tudo. Papai vai pegar 3 anos de prisão. E não nos sobrou nada. Ela chorava agora, mas não eram as lágrimas manipuladoras de antes. Era desespero real, de alguém que havia batido no fundo do poço. Mamãe está trabalhando no Target. Eu estou servindo mesas num restaurante qualquer. Moramos num apartamento de 1 quarto e mal conseguimos pagar o aluguel. Pensei que, talvez, já que você está indo tão bem agora, talvez pudesse nos ajudar. A audácia era inacreditável. Ajudar vocês como? Exatamente, perguntei. Talvez me contratar. Eu sei que não tenho experiência, mas posso aprender. Sou boa com pessoas. Posso fazer vendas, atendimento ao cliente, qualquer coisa que você precisar. Ela não conseguia olhar nos meus olhos. Era evidente que aquilo havia sido ensaiado. Por favor, Jake. Eu sei que não tenho o direito de pedir, mas estamos desesperados. Faço qualquer coisa. Trabalho por salário mínimo. Assino o contrato que você quiser. Só preciso de uma chance. Foi quando Ryan entrou pela porta do escritório. Eu tinha dado uma chave de emergência meses atrás, e ele claramente decidiu que aquele era o momento certo para usá-la. Está tudo bem aqui? Perguntou, mas os olhos estavam fixos na Lexi. Estava por perto e resolvi passar. O rosto da Lexi empalideceu ao vê-lo. Ela sabia que ele nunca gostou dela. E a presença dele deixou claro que isso não ia terminar como ela esperava. Esperei ela terminar antes de responder. Olhei ao redor do meu escritório, minha empresa de sucesso, minha equipe de funcionários que respeitavam o que construímos juntos. Depois olhei para a pessoa que um dia me disse que eu não era nada sem as conexões da família dela. Lexi, há 2 anos, você ficou no nosso apartamento e me disse que eu não era nada sem a ajuda do seu pai. Você tentou destruir meu negócio quando eu saí. Violou uma ordem de restrição para sediar minha noiva. E agora está sentada no escritório da empresa que eu construí, me pedindo caridade. Ela se encolheu com cada palavra, mas não me interrompeu. A resposta é não. Você não está aqui porque se arrepende de como me tratou. Está aqui porque precisa de algo. Ryan se aproximou. Acho que está na hora de você ir. Ela chorou mais forte, provavelmente percebendo que aquela era sua última chance de conseguir dinheiro fácil. Mas não nos sobrou nada. Não sabemos o que vamos fazer. Descubra. Como todo mundo. Trabalhe duro. Faça escolhas melhores. E pare de esperar que os outros resolvam seus problemas. Ryan a acompanhou até o saguão e garantiu que ela realmente fosse embora. Quando voltou, seu olhar era sério. 2 semanas depois, Andrea e eu nos casamos. Cerimônia pequena, com amigos próximos e familiares. Tudo que o casamento deveria ser, construído sobre amor, não status. Parceria, não controle. Ryan foi meu padrinho,
E seu discurso sobre como Andrea me salvou de cometer o maior erro da minha vida arrancou a maior risada da noite. Durante a recepção, papai me puxou de lado. Sua mãe e eu estamos tão orgulhosos do homem que você se tornou. Você construiu algo real, encontrou alguém que te ama pelo que você é e lidou com todo aquele drama com mais classe do que eles jamais mereceram. 2 anos atrás, Lexi me disse que eu não era nada sem a família dela. Hoje, ela basicamente admitiu que eles não eram nada sem o dinheiro roubado e as conexões falsas. A melhor vingança realmente é viver bem. Veremos, foi o que disse para Lexi naquela noite em que ela tentou me destruir. E vimos. Acontece que eu era tudo sem eles. E eles, nada sem suas mentiras.